Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Quero deixar uma reflexão aqui nessa manhã de terça-feira, como a gente tem feito aí costumeiramente, né? E gostaria que você estivesse pensando, analisando sobre algumas coisas. Eu conversava com um amigo, né? E a gente falava sobre o tempo que a gente está passando agora, né? Um tempo de turbulência, um tempo de incertezas, um tempo de algumas expectativas, algumas esperanças, né? Mas também um tempo de preocupação com relação ao futuro, né? E pensando nisso, né? Nessa manhã me veio à mente um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso de número 35. Eu vou estar lendo para a gente estar analisando aqui, tentando entender qual que é a mensagem, a direção que Jesus quer nos dar nesta manhã, né? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E pensando nesse texto aqui, eu já queria fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Que tipo de tempestade você tem enfrentado nesses últimos dias? Que tipo de vendaval tem acometido a sua vida? Qual é o tipo de temporal que pegou você talvez de surpresa? Veja só. Algumas tempestades, elas chegam de uma forma surpreendente, abruptamente, né? Tempestades ligadas à nossa... Aqui no caso de Jesus, só para a gente entender, era uma tempestade literal, né? Eles estavam atravessando ali o mar e de repente veio uma tempestade e começou as ondas bater contra o barco, ao ponto dos discípulos, alguns que já eram experientes, eram pescadores, ao ponto deles ficarem muito preocupados, desesperados e irem até Jesus, que estava dormindo na polpa do barco, e perguntar para Jesus: Senhor, não te importa que nós pereçamos, né? Nós estamos aqui preocupados, né? Isso não incomoda o Senhor? Né? Alguns ali eram pescadores experientes. Então, só para a gente ter noção que não era uma tempestade qualquer. E quando nós falamos de tempestade, lá, literal, tem um ensino para as nossas vidas hoje. Talvez você não esteja enfrentando uma tempestade física, literal, mas talvez essa tempestade esteja atingindo algumas áreas da sua vida. Talvez seja uma tempestade na sua área financeira. Talvez seja uma tempestade na sua área familiar.
talvez seja uma tempestade ligada aos seus filhos, talvez uma enfermidade, talvez vícios, talvez filhos nas drogas, talvez uma briga familiar, e assim por diante, talvez no emprego, talvez você perdeu o emprego, está enfrentando uma tempestade nessa área profissional. Qual é a tempestade que você está enfrentando nesse momento? Eu quero te dizer algo que Deus me falou nesta manhã. Não importa o tipo de tempestade que você esteja enfrentando. O que você precisa focar é se Jesus está no seu barco ou não. Se Jesus faz parte da sua embarcação ou não. E aqui a embarcação, ela tem, lógico, um sentido analógico, né? O barco aqui talvez seja a sua vida, talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua família, talvez seja o seu emprego. Você convidou Jesus para estar no seu barco ou não? Porque aqui os discípulos, quando eles foram passar, eles trouxeram Jesus junto. Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, Ele tem o controle do barco. Por mais que nós tentamos controlar o barco da nossa vida, o barco da nossa família, muitas vezes vão vir tempestades que vão fazer com que nós percamos o controle. E aí a importância de Jesus fazer parte da nossa embarcação. E a segunda pergunta que eu faço a primeira é, que tipo de tempestade você está enfrentando? E a segunda é, Jesus faz parte da sua embarcação? Da embarcação da sua vida, da embarcação da sua família, da embarcação do seu trabalho, da sua vida profissional, da sua vida sentimental? Você convidou Jesus para fazer parte? Porque se Ele estiver no barco, descanse. Descanse porque Ele tem poder para agir no momento certo quando você clamar a Ele, como os discípulos fizeram. Chegaram lá, Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor não se importa com isso. Jesus desperta, se levanta e Ele dá uma voz de comando para a tempestade, para o mar e diz: cala-te, aquieta-te. Se Jesus faz parte da embarcação da sua vida e você clamar a Ele, você chamar por Ele, você pedir socorro a Ele, Ele vai se levantar e vai dizer para a tempestade que você está enfrentando: cala-te, aquieta-te, que eu estou no barco que simboliza a vida dessa pessoa que me convidou para estar no barco dela. Jesus faz parte da sua embarcação? Você convidou para Jesus estar com você na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua casa, no seu trabalho? Se você não fez isso, faça isso hoje. Convide Jesus para fazer parte da sua embarcação. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade e você não tem a solução, você não consegue ver saída para essa tempestade. As nuvens estão negras, a água já está entrando no barco, você está a ponto de sucumbir, você está a ponto, o seu barco está a ponto de naufragar. Convide Jesus, chame Ele e com certeza Ele terá a solução para essa tempestade, não importa qual seja, não importa se seja se essa tempestade está acontecendo na área familiar, não importa se seja uma enfermidade, ou na área financeira, ou na sua área sentimental, Jesus tem o poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Creia nele, convide Ele para fazer parte da sua embarcação. Essa é a direção de Deus para a sua vida nesta manhã de terça-feira. Que você possa estar refletindo sobre isso. Convide Jesus. Peça para Ele fazer parte da sua vida. Deus te abençoe. Tenha uma ótima terça-feira, cheia da graça, do amor e da paz de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. E até a próxima. Um abraço.